Artigo 6º. Não se distingue entre trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Quais são os pressupostos da relação de emprego? Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. Lembrando que a habitualidade, no caso do empregado, ele pode ser toda segunda-feira trabalhando, ou um garçom que trabalha todo sábado para uma empresa, isso há habitualidade. Lembre-se que nesses casos não preciso de mais de 2 dias, 3 dias, como é o caso do doméstico. No caso do doméstico, eu preciso de mais de 2 dias, ou seja, a partir de 3 dias é considerado doméstico. Por quê? No conceito de empregado doméstico, nós não temos o pressuposto de habitualidade, sim de continuidade, por isso 3 dias. Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Hoje nós temos o WhatsApp, né? O WhatsApp hoje ele é considerado também um meio telemático de controle, onde a pessoa pode estar subordinada, e lembre-se que a subordinação que exige a CLT é a subordinação jurídica e não subordinação econômica. Lembre-se, subordinação ela tem que ser jurídica e não subordinação econômica. O artigo 7º traz para nós as pessoas que nós não iremos aplicar a CLT. Não se aplica a CLT aos empregados domésticos. Por que não se aplica? Porque eu tenho uma lei complementar 150 de 2015, que vai tratar dos empregados domésticos. E empregados domésticos são aqueles considerados, de um modo geral, os que prestam serviços de natureza não econômica à pessoa da família no âmbito residencial. E temos que ter pelo menos 3 dias de trabalho. Vale a pena você conferir a Lei Complementar 150. Também não aplico a CLT aos trabalhadores rurais. Aos trabalhadores rurais aplica a Lei 5889 de 1970. Assim considerado aqueles que exercendo funções diretamente ligadas à agricultura e à pecuária não sejam empregados em atividades que pelos métodos de execução dos respectivos trabalhos ou pela finalidade de suas operações se classifiquem como industriais ou comerciais. Então atenção aqui, que não sejam empregados em atividades que sejam industriais ou comerciais. Também não aplico a CLT aos funcionários públicos da União, dos estados e dos municípios e aos respectivos extranumerários em serviços nas próprias repartições. Lembrando que aqui esses funcionários públicos têm que ser os estatutários. Se for o empregado público, aí eu vou aplicar a CLT. Também não aplico a CLT aos servidores das autarquias e paraestatais, desde que sujeitos ao regime próprio de proteção ao trabalho, que lhes assegure situação análoga aos dos funcionários públicos. Isto é, se eles forem também estatutários. O artigo 8º traz para nós o que o juiz vai aplicar na falta de norma. Então, o artigo 8º ele é importantíssimo para que você tenha conhecimento também. E diz que as autoridades administrativas do Ministério do Trabalho e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, se não tiver previsão na lei nem nos contratos, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, pela analogia, pela equidade e por outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, ou seja, o direito internacional, mas sempre, a palavra sempre aqui, de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. O interesse público aqui é o mais importante do que o interesse de classe ou o interesse particular. E nós temos o parágrafo 1º, que é diferente do artigo 769 da CLT. No artigo 769, a gente tem o princípio da subsidiariedade. Se não tiver norma no processo do trabalho,
eu aplico o processo civil. Se for na fase de execução, artigo 869, se não tiver norma na CLT, eu aplico primeiro a Lei de Execuções Fiscais, a Lei 8.630, e aí depois o processo civil. Aqui no direito material já é diferente. No direito material, se eu tenho direito comum, ele será fonte subsidiária do direito do trabalho. Então aqui nós temos o direito comum, que pode ser o Código Civil ou qualquer outra lei que poderá ser fonte subsidiária do direito do trabalho. Cuidado para não confundir na fase de conhecimento o princípio da subsidiariedade na fase de execução. Outra alteração da reforma trabalhista. As súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo TST e pelos tribunais regionais do trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstos em lei. Isso aqui é uma novidade muito importante, porque eu não posso mais ter súmulas ou enunciados criando obrigações e restringindo direitos que estão previstos na lei. Isso aqui não pode. Eu falaria que esse artigo aqui, grande possibilidade de ser cobrado na próxima prova. Parágrafo 3º. No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, você lembra que convenção eu tenho um sindicato de um lado e do outro lado o sindicato dos empregadores. Aqui dos empregados, sindicato dos empregadores. E no acordo coletivo, nós temos sindicato dos empregados de um lado, do outro, uma ou mais empresas. Então, no exame dessas negociações coletivas, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente, palavra limitando, exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, que estão lá no artigo 104. Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, vai lá no artigo 104. O que a Justiça do Trabalho pode analisar nas negociações coletivas? E balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Isto significa que a Justiça do Trabalho deve intervir minimamente nas vontades coletivas, ou seja, nas vontades previstas na convenção coletiva ou no acordo coletivo do trabalho, podendo apenas exclusivamente, vou repetir, exclusivamente, analisar apenas as questões essenciais do negócio jurídico, que é o agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Isso aqui também grande possibilidade de ser cobrado na sua prova.